Fala galerinha, estamos começando aqui agora uma aula sobre centro instantâneo de rotação. Essa aqui é uma ferramenta muito importante para você que vai estudar aí mecânica e quer aprofundar um pouco seus conhecimentos. Então é o seguinte, nós vamos dividir aqui as aulas em teoria e prática, né? Ou seja, vamos botar a mão na massa aqui e resolver alguns problemas bem interessantes com essa ferramenta. Vocês vão ver que acaba sendo bem útil, né? Muitas vezes no ensino médio a gente não trabalha essa ferramenta tão a fundo, mas você vê que no ensino superior ela é bastante utilizada. Mas o que eu quero aqui, ou seja, o meu intuito, é trazer essa ferramenta mais avançada para facilitar alguns problemas de ensino médio, tá? Nível ITA, IME, Olimpíadas aí. Então a gente vai fazer também alguns problemas desse tipo com o centro instantâneo de rotação. Então é o seguinte, ó. O que é esse centro instantâneo de rotação? Acho que essa é a ideia inicial, né? O que significa isso, né? Quando você tem um movimento de rolamento puro, olha só, movimento de rolamento puro, nós temos o seguinte: nós temos um movimento sem deslizamento. Ou seja, imagina que você tem uma superfície aqui, ó, né? E aí nós vamos ter um cilindro ou uma esfera em rolamento puro. Bom, o rolamento puro ele é composto por uma rotação e uma translação. Olha só, e uma translação. Mas o que vai acontecer aqui? Para que seja um rolamento puro e não ocorra o deslizamento desse pontinho aqui que eu vou chamar de pontinho A. Olha só, esse pontinho aqui ele não pode deslizar. Então, se ele não pode deslizar, significa que em relação ao solo, lembrando que o solo aqui está fixo, ele precisa ter velocidade nula. Como é que isso vai ocorrer? Isso vai ocorrer se a velocidade devida ao movimento de rotação, ou seja, esta velocidade bem aqui, ó, conseguir anular a velocidade que ele teria devido à translação, que seria esse camarada aqui. Então, se você tem a rotação igual à translação para esse ponto aqui de baixo, isso significa dizer o quê? Que na rotação, observe que nesse primeiro caso eu estou estudando somente rotação. Eu imagino que ele tem uma velocidade angular em torno do centro, ômega. Então, essa velocidade aqui, ó, dos pontos da periferia, no caso ponto A, seria ômega r. Quando eu olho aqui para a translação, essa velocidade seria v do centro. Por quê? Porque numa translação, todos os pontos têm a mesma velocidade, né? Imagine que é um corpo rígido e você tem aí todos os pontos com a mesma velocidade. Então, essa velocidade aqui de baixo, assim como essa, qualquer uma delas aí, ó, seria v do centro. Só que para simplificar aqui um pouquinho, poupar nossos esforços, eu vou chamar só de v, tá bom? Lembrando que v é v do centro. Tá, muito bem. Então, a gente precisa que esta componente anule esta componente. Quando isso ocorre, o ponto A vai estar em repouso em relação ao solo. E elas sempre vão ser iguais? Não. Eu estou dizendo que isso aqui acontece porque o solo está em repouso. Imagine que isso aqui fosse uma esteira e ela estivesse também caminhando aqui para frente. Eu teria que dizer que essa velocidade menos essa velocidade seria igual à velocidade da esteira. Tudo bem? Nesse caso aqui é porque o solo está fixo. Por isso que eu estou dizendo que uma tem que cancelar a outra, tá? O importante dizer é que o movimento relativo deste ponto A, com o contato que ele está lá, é zero. Tá bom? Então fica esse lance aí. O rolamento puro, ele indica então que não ocorre não ocorre movimento relativo, movimento relativo entre o ponto de contato, no caso aqui é o ponto A, né? E a superfície. Tudo bem? Isso aqui é a ideia inicial que nós vamos ter aqui, por isso que a gente está trabalhando esse esquema aqui. Olha,
Mas se ômega R é igual a V, e essa é a condição de rolamento puro, olha lá, ômega R vai ser igual a V, o que a gente pode dizer aqui, ó? Perceba que vários pontos têm ômega R, ó. Esse aqui é ômega R, esse aqui é ômega R, esse aqui é ômega R, esse aqui é ômega R. Todos eles aqui vão ter ômega R, você percebe? Professor, mas em relação a quem? Esse ômega R é em relação ao centro, ou seja, todo mundo está girando com o mesmo ômega. E desse lado, ó, todo mundo vai ter o mesmo V, porque é um corpo rígido. O centro instantâneo de rotação ele vai ser bem útil quando a gente estiver trabalhando o corpo rígido. Bem, inclusive o centro, né? Aqui, ó, veja que aqui o centro não tem velocidade. Aqui já tem e vale V. Professor, então, se este V for igual a ômega R, a nossa condição de rolamento puro está satisfeita, não é verdade? Um rolamento sem deslizamento, né? Você já viu aquela expressão assim, quando o carro canta pneu? Pois é, aquilo ali é um exemplo bem claro de rolamento não puro, né? Ou tem autor também que gosta de chamar de rolamento simples, tá? Muito bem. Vamos lá ver o que a gente pode perceber aqui agora. Ó. Se eu somar esses dois movimentos em um só, ou seja, se eu pegar um cilindro ou uma esfera e transladar e ao mesmo tempo rotacionar em torno do eixo dele, ele vai começar um movimento de rolamento, tá? A gente pode, então, decompondo esse movimento de rolamento puro, né, rolamento simples, nesses dois casos, obter qualquer velocidade. Olha só que interessante em relação ao solo. Por quê? Porque nesse caso aqui, já que esse ponto está parado instantaneamente, quando eu somar essas duas velocidades, veja que ômega R vai anular V e esse ponto aqui ele está instantaneamente parado. Professor, depois de um tempinho, na hora que ele começar o rolamento, esse ponto A ele vai deslocar um pouquinho, não vai? Vai, mas ele já não é mais o centro instantâneo de rotação. O centro instantâneo de rotação passa a ser um próximo ponto que vai estar lá em contato, nesse caso, tá? Então, é instantâneo, cara. Ele não vai ficar para sempre aí, né? Tá? Se você marcasse esse ponto A no pneu aí, nesse aro, né? Na verdade, o movimento dele seria uma cicloide, né? Então, a gente tem que ter um cuidado com isso aí. Tá legal? Bom, tendo em vista essas informações aí, vamos somar esse quadro de velocidades aí. Vamos somar todas essas velocidades a essas da direita e vamos ver o que vai acontecer? Olha só, o esquema é mais ou menos esse aqui, né? Perceba que tá mais clarinho, né? As velocidades independentes e a soma das velocidades eu coloquei em preto mais escuro aí, tá? Veja só, este ponto, que é o ponto A, instantaneamente, ele tem velocidade em relação à Terra nula, né? Então, vou chamar esse ponto aqui de A. A velocidade de A em relação à Terra é nula. Lembra que tinha um para a direita e um para a esquerda, né? Veja que eles estão até aqui, ó, para a direita e para a esquerda, e eles acabam se cancelando, né? Mas, professor, eu poderia pegar a velocidade de um ponto qualquer? Pois é. Por exemplo, ó, vamos definir esse ponto aqui como o ponto B. Essa aqui é a ferramenta, cara, ó. Se você tem um ponto B aqui e você quer descobrir a velocidade desses caras, veja que aqui, devido à translação, nós temos uma velocidade v e devido à rotação, nós temos uma outra velocidade que seria o nosso ômega r. Mas você lembra que ômega r tem módulo igual a v também, né? Então isso aqui também seria v. Moral da história. Se a gente pensar nisso aqui, ó, usando a regra paralelograma aqui, ó, e visualizar a velocidade resultante, seria isso. Você está percebendo que estão perpendiculares, né? Então, essa velocidade aqui seria v raiz de 2. Faz sentido? Tá. Agora vamos ver o braço dele aqui, ó. Ou seja, a distância que esse pontinho vai estar até o centro instantâneo de rotação, né? Essa distância aqui, ó, você observar, aqui vale R, aqui vale R, então esse camarada vale R raiz de 2, né? Bom, deu para ver aqui, ó, que esses caras estão perpendiculares, né? Tá? Uma dica interessante, essa velocidade resultante, ela sempre vai ser perpendicular a esse braço, né? Agora, quanto é que seria o ômega de rotação, né? Bom, se eu tenho que a velocidade resultante é ômega r, por que a velocidade resultante é ômega r?
Porque ele só está girando, né? Perceba que, como isso aqui é um corpo rígido, a distância entre o ponto A e o ponto B não pode ficar variando. Ou seja, o B não pode caminhar nesse sentido aqui, ó, né? Ou nessa direção, não pode vir para cá nem para lá, ó. B não pode caminhar nessa direção, porque o corpo é rígido, a distância entre as partículas é constante. Então, o único movimento permitido aqui é o movimento de giro. Agora, ele vai girar com qual ômega, né? Perceba que esse ômega no qual ele vai girar pode ser calculado simplesmente como a velocidade, por exemplo, v raiz de 2, sobre a distância aqui, ó, que é r raiz de 2. Por incrível que pareça, vai dar simplesmente v sobre r. Tá? Professor, mas v sobre r não era justamente a velocidade angular só do giro? Aí é que tá. De fato, v sobre r é a velocidade angular só de giro. Então, o que eu estou querendo concluir aqui com vocês, eu peguei um caso particular aqui desse ponto B, mas nós vamos ver outros, é que qualquer caso que você tome aí, qualquer ponto que você tome, deverá estar girando em relação ao centro instantâneo de rotação, com velocidade v sobre r, que é o ômega, em relação àquele ponto, né? Cara, isso aqui é muito interessante. Em outras palavras, eu estou dizendo que todos os pontos, por exemplo, se eu pegasse esse aqui, ó, se eu pegasse esse ponto bem aqui assim, vamos chamar um ponto aqui de C, ó. Então ele tem a velocidade de translação, ele tem a velocidade de rotação, e a partir disso, se eu usar aqui novamente a regra do paralelogramo, na verdade, ó, vou pegar aqui, ó, ele vai ter uma velocidade resultante para cá, ó. Isso aqui seria a velocidade resultante v do ponto C. E a distância dele, ó, até o camarada aqui, que é o centro instantâneo de rotação, eu vou chamar de dc, distância do ponto C, ou simplesmente rc. Perceba, como todos os pontos estão girando em relação ao centro instantâneo de rotação, esse mesmo ômega, eu posso dizer que ele é calculado como v do ponto C sobre rc. Se eu descobrir quanto é que vale RC, por exemplo, eu consigo descobrir VC, porque eu já conheço o ômega, sacou? Então, por exemplo, ó, como é que eu descobriria aqui o RC, né? O RC, a gente poderia olhar para esse triângulo aqui, ó, esse triângulozinho aqui, tá vendo? Ó? E aí a gente poderia, de repente, aí, com alguma geometria, definindo um ângulo aí, descobrir quanto é que vale esse cara, e dessa forma a gente iria descobrir quanto é que vale VC. Percebe aí? Bom, aqui já é uma ideia bem legal, né? Uma outra ideia interessante é você perceber que todos os pontos estão girando em relação a esse cara naquele instante, né? Não tem nenhum ponto que tenha uma velocidade radial em relação a ele. Ou seja, se eu pegar esse ponto bem aqui assim, ó, esse aqui de cima, esse aqui, ó, eu não tenho uma componente para cá desse cara, ó, nem para cá. Tá vendo? Eu só tenho velocidades perpendiculares ao raio. Deu para perceber isso? Por quê? Porque ele é um corpo rígido, a gente já falou isso, né? Então, só para ilustrar mais uma vez. Como a figura está meio carregada aqui, eu vou dar uma limpadinha e vou pegar aí uns dois casos interessantes para a gente estudar. Vamos lá. Aqui temos dois casos, o A e o B. O A é um caso bem comum que a gente precisa conhecer e o B é um pouco mais geral ali. Nós vamos ver como é que funciona. No caso A, eu sei que aqui nós temos o centro instantâneo de rotação, nós temos o centro do cilindro, do disco, né, ou da esfera, e aqui nós temos a parte mais distante dela, né? O que a gente sabe? A gente sabe que todo mundo está girando com ômega. Lembra quanto é ômega? V sobre R. Tá, vamos lá. Então, se aqui vale R, aqui tem que valer V. Por quê? V sobre R, sobre a distância, vale ômega. Tá. Mas, professor, aqui ó, vale 2R essa distância. Ó. Então, para a razão ser a mesma, para dar o mesmo ômega, aqui precisa ser quanto? 2V. De novo, se eu pegar 2V e dividir por 2R, dá V sobre R, né? O 2 cancela, então você tem o mesmo ômega.
O que eu quero dizer aqui é que essa relação diretamente proporcional com a distância pode me mostrar a distribuição de velocidade aqui, ó. Essa regiãozinha cinza, você tem a velocidade crescente diretamente com a distância, não é verdade? Ó? Isso que vai formando um triângulozinho aí, ó. E isso é muito legal para a gente resolver algumas questões de diversos assuntos que acabam caindo nesse tipo de situação. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, uma altura mais ou menos de 3/4 do raio e eu quisesse descobrir essa velocidade, eu facilmente posso concluir que ela deve valer quanto? 3/4 de v pela relação diretamente. Agora, se a gente pegasse um caso um pouquinho mais geral, em que nós tivéssemos aqui, por exemplo, o ângulo θ. Né? Vamos localizar aquela partícula ali com o ângulo θ e eu quero descobrir a velocidade que ela vai ter. Bom, se esse ângulo é θ, o que a gente já conhece? Que aqui vale r e aqui vale r. Então, como o triângulo é isósceles, aqui também precisa ser θ. Concorda? Bom, mas se aqui é θ e θ, quanto é que seria essa distância aqui, ó? Se aqui vale r, isso aqui deve valer r cosseno de θ. E aqui valendo r também, isso aqui vale r cosseno de θ. Ou seja, eu vou ter 2r cosseno de θ daqui para cá. Ou seja, do centro instantâneo de rotação, né, até o ponto que a gente está determinando a velocidade. Professor, qual que é a velocidade desse ponto? Cara, muito simples. A velocidade deste ponto aqui, eu vou chamar de ponto P. Olha só. Ela tem que ser tal que isso aqui vai ser ômega vezes a distância. 2r cosseno de θ. Você percebeu aí? Né? Legal, ó. Então eu posso dizer que Vp seria o ômega de rotação, também determinado pelo V do centro sobre R, e 2R cosseno de θ. Ou seja, se a gente cancelar esse R aí, você vai ter simplesmente sendo 2V cosseno θ. Veja os casos limites. Ó. Esse θ é o ângulo que este vetor posição faz com a vertical, não é verdade? Ó. Então, ele começa aqui, por exemplo, ó, quando a partícula está levemente defletida, né? Aqui, ó, quando esse pontinho estiver levemente deslocado aqui, ó, esse ângulo está tendendo a 90, né? Mas o cosseno de 90 é zero. E aí você vai ter realmente uma velocidade nula, porque é o centro instantâneo de rotação. Quando ele chega aqui em cima, ó, o meu ângulo é zero, o cosseno é 1. Quando esse cara for 1, velocidade é 2v. De fato, 2v como a gente estava querendo. Então, a gente pode aí generalizar essa expressão aí da seguinte maneira, né? Fica bem compacta, fica bem bonitinha aí. E óbvio que se ele passar para a direita, o θ vai ficar negativo, né? Só para você perceber aí direitinho, tá? Então, a gente tem uma relação bem interessante, bem curiosa, né, desse ponto aí. Mas vamos fazer agora uma aplicação bem interessante. Talvez você já viu por aí alguma coisa do tipo, mostrando como é que se aplica um centro instantâneo de rotação para uma coisa que não é uma esfera, não é um cilindro. No caso, uma barra. Será que uma barra tem centro instantâneo de rotação? Quando a gente pega um corpo rígido, ele vai ter centro instantâneo de rotação. Então, olha que interessante. Vamos pegar aqui dois casos, o C e o D, para a gente só determinar onde é que está o centro instantâneo de rotação. Olha só, no primeiro caso, a barra vem de uma primeira posição, desliza um pouquinho, ó, e vem para uma segunda posição, tá? Perceba que existe um ponto aqui, né, ó, onde as duas se cruzariam, mas entenda que não são duas barras, é como se fosse a mesma barra antes e depois. Então esse ponto aí ele não indica muita coisa para a gente. O que eu quero que você perceba é que este primeiro ponto, ele precisa ter velocidade, já que ela está escorregando encostada na parede, para cá. E esse segundo ponto, ele precisa ter uma velocidade, já que ele está encostado na parede, para cá. Tudo bem? Eu vou refazer aqui as velocidades da seguinte maneira. Esse ponto vai ter uma velocidade aqui, vou chamar de ponto A, então ele vai ter um VA. Aqui eu vou chamar de ponto B, e ele vai ter um VB. Como é que a gente descobre o centro instantâneo de rotação? Lembra que em relação ao centro instantâneo, nós não temos velocidades radiais, ou seja, só vai ter velocidade do tipo ômega r. Então, eu vou pegar sempre o seguinte, ó,
eu vou tracejar as perpendiculares desta velocidade e a partir disso é que eu vou determinar a posição do centro instantâneo de rotação. Nesse caso aí, ó, você tem que este ponto é o teu centro instantâneo de rotação. Veja que ele é simultaneamente perpendicular a esta velocidade e a esta velocidade, né? Interessante isso aqui, tá? Agora visualize, ó. Se a parede estiver um pouco mais inclinada, né? O que a gente vai ter aqui? Mesma coisa, ó. Eu vou pegar este ponto, vou chamar de A, e nós vamos dizer que ele vai ter uma velocidade VA. Aqui nós vamos chamar de VB, que é de um ponto B. E aí a gente precisa traçar aqui as perpendiculares, ó. Traça a perpendicular aqui e traça a perpendicular aqui. Pronto. Definido o centro instantâneo de rotação. Parece bem simples, né? Tá? Então aqui vai ser o centro instantâneo de rotação. Veja que ele mudou de ponto, né? Veja que ele mudou de posição, tá? Então nem sempre é bonitinho aqui, aqui ele já inclinou mais um pouquinho, né? Professor, mas o que eu posso obter em relação a isso? Bom, uma coisa que é interessante é lembrar que todos estão girando aqui com o mesmo ômega. Então, quem seria o ômega de giro aqui? Ó? Eu posso dizer que o ômega de giro vai ser o VA, olha lá, VA, sobre a distância que eu vou chamar de RA. A distância você vai determinar por geometria, né? Da mesma forma aqui, ó, VB sobre RB. Né? Então, aqui você já consegue descobrir uma relação bem legal. Por exemplo, aqui um caso bem simples é se você conhece esse ângulo θ, observe que a tangente de θ vai ser essa distância sobre essa, confere? Ou seja, ficaria aqui RB sobre RA. Confere aí, ó. RB sobre RA. Então, se você quiser descobrir a velocidade de A, sabendo que você tem a velocidade de B, né? Pode ser uma coisa interessante, ó. Imagina que o problema te fornece VB, ele vai puxar uma escada, uma barra ali com velocidade constante, e você precisa descobrir a outra. Pronto, fica simples, né? Ó. Então ficaria o seguinte, ó. VA, já que você conhece VB, né? VA seria quanto, tá? Então, o VA era só isolar aqui, ó. Ficaria RA sobre RB, não é verdade? VB, conhecido. Ora, mas RA sobre RB é o inverso disso aqui, né? Então ficaria VB vezes a cotangente de θ. Então, essa seria a velocidade nesse instante. Mudou o θ, vai mudar também a velocidade, né? Tá? Aqui também você poderia descobrir alguma coisa aí em relação à geometria, né, desse processo aí. Se ele te desse um ângulo aqui, por exemplo, ó, alfa, e aqui ele tivesse um θ, a gente poderia tentar descobrir sim, né, a partir desse cenário aqui, tá? Se você descobrisse, por exemplo, o comprimento da barra, né, você poderia descobrir aí quem seria o RB, o RA, e a partir disso você conseguiria determinar todos os pontos que você precisa, né? Ainda assim, vale a relação aqui, VA sobre RA igual a VB sobre RB. O que você precisa fazer aqui? Usar um pouco de geometria, né, no caso, para determinar quem é RA e RB nesse instante, tá? Por exemplo, esse ângulo aqui ele seria π menos alfa mais θ, na verdade. Então, aqui você teria 90 menos θ, e bem aqui você teria 90 menos isso aqui, né? Ou seja, você teria alfa mais θ menos π sobre 2. Confere? Vou tirar esse L aqui só para não confundir. Vou deixar o L de outra cor aqui, azul. A gente também tem uma informação de que esse ângulo aqui é π menos alfa. E aí você pode usar, por exemplo, lei dos senos. Olha que interessante. L, que é este comprimento aqui, ó, está para o seno de π menos alfa, assim como RA está para o seno de 90 menos θ. Percebeu? Ó, esse cara
voltar para o seno desse aqui, né? Da mesma forma, você pode fazer para o RB. E dessa maneira, você descobre aqui quem seria a velocidade, por exemplo, de A, se você tivesse a velocidade de B. Vamos lá fazer aqui, só para a gente finalizar isso, ó. A mesma coisa eu posso dizer que L está para o seno de π menos alfa, assim como RB para o seno de alfa mais θ, né? Alfa mais θ menos π sobre 2. Tranquilo? Então, para descobrir isso tudo, ó, o VA ficaria sendo VB vezes RA sobre RB. O RA é L, seno de 90 menos θ, que é o cosseno de θ, sobre seno de π menos alfa, né? Que é o seno de alfa. Vou ajeitar aqui para não ficar 90 de um lado, né? E π do outro aqui. Vou botar π sobre 2 aqui também. Muito bem. Vezes R, sobre RB, né? Quem seria o RB aqui, ó? O RB seria L seno ou cosseno de alfa mais θ sobre o seno de alfa, né? Sobre o seno de alfa. A gente poderia até cancelar isso aqui, ó, para ver aí. E neste caso, um pouco mais geral, VA seria VB, né? O L também cancela, ó. E aí ficaria cosseno de θ sobre cosseno de alfa mais θ. Tudo bem, então? Então, aqui é a análise inicial. E a gente vai aprofundar um pouquinho na próxima aula. Beleza? Espero que você tenha gostado aí, compreendido um pouco melhor. Mas nas próximas aulas, você vai ter uma ideia aí mais interessante de como é que você usa isso em problemas um pouco mais difíceis. Tá bom? Te vejo lá.